E aí, tudo bem? Sou Elton Luiz e estou aqui com o NKCast, da NK Bariátrica. Dr. Nicolas Cruel nos conta a história dele nesse primeiro episódio de uma série que a gente vai trazer para você sobre cirurgia bariátrica, sobre obesidade, sobre a evolução da videolaparoscopia até a robótica. Aguarde, tem muito conteúdo bom, fique conosco. Como todo jornalista, eu sou curioso, então nada melhor do que bater um papo com o Dr. Nicolas para saber dessa história até chegarmos na bariátrica. Então são vários episódios daqui para frente, como esse é o primeiro, é um introdutório, não é? Então vamos começar sabendo da sua história, porque é o que eu quero saber, porque eu gosto de conhecer pessoas assim. Como surgiu essa paixão pela medicina? Sempre fui muito curioso, né, para saber, né, em relação à medicina, como é que era, o que o médico fazia. E sempre tive exemplo em casa do pai. A gente morava no interior, né, em Armazém, e eu devia ter em torno de uns 7 anos, 6, 7 anos. E o pai médico de interior fazia tudo, né? Desde... É clínico geral, né? Aí faz de tudo. De tudo. Anestesiava, operava, atendia infarto, ortopedia, era tudo. Tudo. Aí o pai falava que chegava lá, às vezes estava brincando, estava fazendo qualquer coisa. Ele falava, vamos no hospital. Eu já largava tudo, saia com ele para ir para o hospital. E ele fazia muita cesárea, parte normal lá na cidade, lá em Armazém. Então era um hospital, né, pequeno, tinha um centro cirúrgico que tinha uma janela, né, uma janelinha. Aí eu ficava nessa janelinha olhando ele fazer a cesárea. Aí, quando nascia, o pai sempre dizia que daí eu ficava, fazia a maior festa, batia, que daí tinha as irmãs, né? Elas que ajudavam, elas daí ficavam lá do lado, eu ficava olhando, aí nascia a criança, eu ficava batendo palma e queria levar para casa. Aí eu fiquei pensando, por que não foi para pediatria, não é? Poderia ir, não é? Poderia ir para pediatria. Não, mas é mais difícil pediatria, né? Entender as crianças é mais difícil. Eu imagino. Aí depois daí fui crescendo, e lembro que quando tinha ali em torno de uns 12, 13 anos, aí ele deixava ficar cortando fio. Imagina, cara, vai fazer o quê? Vou cortar o ponto. É. Só. Mas para ti devia ser uma coisa... Tinha que ser preciso, né? Exato. Mas nunca mudou, o Nicolas, porque geralmente, o que a gente pensa? Tem uma paixão, que normalmente vem com um exemplo do pai, né? Ou da mãe, né? Vem um exemplo. Mas nunca mudou no decorrer dos estudos de colegial, não, digamos assim, ou não? Não. Sempre medicina? Sempre quis medicina. Até que daí, quando eu terminei o colégio, aí eu prestei vestibular, daí não passei. Daí não passei, daí vai fazer cursinho. Daí fiz o cursinho, eu passei no vestibular. Aí quando eu comecei a faculdade, eu passei em Criciúma. Uhum. Aí eu comecei a faculdade já na primeira fase, já comecei a voltar a acompanhar, né? E com tudo. Daí, minhas primeiras férias, já comecei a fazer estágios, né? Estágios daí curriculares, né? De fazer no regional. Uhum. Aí ficava isso, sempre férias, era estágio no hospital. Ou seja, não eram férias, né? Pra mim era diversão, né? Eu ia dizer, era uma diversão, mas já pensando no futuro, né? Já pensando no futuro. Aí o pai operava também próximo lá de Criciúma. Daí eu ia também acompanhar ele, ficava lá em cirurgias. Daí nas férias, daí, quando vinha para cá, ali dezembro, janeiro, fevereiro, ficava no hospital. E foi assim a faculdade toda. Deixa eu situar para quem está vendo o podcast de outra região, porque a internet nos leva para qualquer lugar do mundo, quiçá fora dele. Se você acredita em ETs, calma. Armazém é no sul de Santa Catarina, tá? E nós estamos, nesse momento, em Florianópolis, Santa Catarina, com esse podcast aqui. Como eu já falei na abertura, NK Bariátrica, e nós vamos chegar na bariátrica. Nós estamos começando com a introdução com o Dr. Nicolas, não é? Que capitaneia toda a NK Bariátrica, sob o olhar atento do Dr. Nicolau. Que nós vamos ter um espaçozinho só para bater um papinho com ele mais além. Calma, que nós vamos ter que trazer esse senhor aqui para nos dar mais detalhes. Agora, teu pai foi o primeiro a fazer cirurgia bariátrica em Santa Catarina, é isso? Ele começou, foi em 1996, ele foi o primeiro de Santa Catarina a fazer uma gastroplastia aberta. Uhum. No Brasil veio em 94, né? Quem fez o primeiro no Brasil. Em 98, eu acho que ele já estava com 400 casos, né, de bariátrica. Uhum. Com isso foi evoluindo, né? Então antes era feito, uma cirurgia era feita com uma incisão que ia do externo até próximo do umbigo. E aí depois foi evoluindo? Entrou a videolaparoscopia, né, que é a mais difundida, né, que é aquela dos furinhos. Aquela dos furos. Né, então, aí a mesma coisa, né? Então teve um processo, um progresso grande na bariátrica, desde do tipo da cirurgia
e do tipo de material que era usado. Né? Dos grampeadores, eles foram evoluindo também, né? Porque antigamente o grampeador era uma linha só de grampo. Hoje a gente tem 3 linhas de grampeamento. Né? Então a gente são linhas que vão dar reforço. Então a gente tem basicamente 3 linhas para cá, 3 linhas para cá e passa uma lâmina no meio. Então daí quando corta, né, separa, tem essas 3. Então para romper, tem que romper a primeira, romper a segunda, romper a terceira. Então tem bastante segurança, né? Então antigamente o nosso passado da bariátrica é um passado recente. No entanto, que todo mundo conhece sempre alguém. O fulano fez, mas complicou. O fulano fez, aconteceu isso. Porque é recente e evoluiu muito, né, até chegar como está hoje. Né? Então, sempre vai ter alguém que teve alguma complicação. Hoje é muito mais difícil ter essas complicações. Né? E claro que tem que ter todo o cuidado do paciente, né, no pós-operatório, principalmente. Né, Pré e o pós são fundamental. Tão importantes quanto o durante. Né? É fundamental. Essa, então, é a diferença da aberta. Já entramos nesse assunto, você já viu, né? Estamos falando da a história, já viemos para a bariátrica, já voltamos para lá. Aberta, o início de tudo. Isso. Que abria gigantemente. Abria gigantemente. Mais ou menos quantos pontos para abertura? De pontos a gente não tem como dizer, né? Mas ia bastante. Bastante. Ia bastante. Tá. Aí depois por vídeo. Daí por vídeo, daí onde a gente faz o dos furinhos, né? Sim, menos invasivo. Bem menos invasivo. O maior vai ter em torno de 1 centímetro, 1,5 centímetros. E os menores é de 0,5 centímetro, né? Então, com isso, a recuperação do paciente, menos dor no pós-operatório, já melhorou bastante, né? Antes o paciente fazia a cirurgia, saía com dreno, às vezes saía com uma gastrostomia de proteção, saía com um monte de coisa. Depois foi evoluindo, às vezes ainda sai com alguns com dreno, hoje é mais difícil, mas ainda tem colegas que colocam. A gente não coloca dreno, né? Então, e com isso já ajuda na recuperação do paciente já levantar, caminhar, né? Vai ter menos dor também. A robótica a gente vai entrar em detalhes, mas a robótica então muito mais precisa. Sim. E muito menos invasiva do que a vídeo já, acredito eu. Sim, até porque na robótica, como a gente consegue ter uma aproximação, ter uma visualização, um aumento em mais de 20 vezes em relação à videolaparoscopia. 20? E é uma imagem em 3D. Então, e com isso a gente vai ter menos lesão em volta, menos lesão tecido alto, preserva mais os tecidos. E automaticamente a recuperação fica melhor. Vai ter menos sangramento. Uma outra vantagem da robótica, hoje a laparoscopia é 2D, então a gente não tem a noção de profundidade. Né? Que, claro, quanto mais a gente faz, a gente acaba acostumando. Acostuma. Mas tu não tem o movimento de pegar ali. Né? E outra... De pinça? De pinça. Uhum. Tu não consegue. Às vezes tu quer pegar, tu vai até chegar. Né? Até vamos tateando. Mais ou menos isso. Uhum. E também a pinça laparoscópica, ela só faz 2 movimentos, né? O de abertura e o rotação. Sim. Só isso. E já na robótica, ele vai fazer todo o movimento da mão. Né? Toda a articulação. Isso é fantástico. Então ajuda muito. Então, tu consegue chegar em locais, né, ou fazer movimentos que a laparoscopia torna ainda mais difícil. Tecnologia, gente. Tecnologia está aí para ser utilizada para o bem, né? Deixamos claro. E essa é uma delas, né? Essa é uma delas. Eu ia te perguntar o que o doutor Nicolau... Claro que vou perguntar para ele depois, né? Uhum. Mas para ti, já que está aqui, se ele em algum momento chegou para ti e disse... É isso, estás no caminho certo. Ou não, ei, volta aqui, senta aqui e vamos conversar. Ou foi apoio 100%? Porque às vezes o pai tá ali, né? De olho, puxa a orelhinha, segura um pouco, solta mais. O pai ele sempre apoiou em tudo que eu fiz. As coisas mais absurdas até as coisas mais certas, né? Ele sempre dava apoio. E as coisas que eu achava que não ia dar certo, ele sempre falava, não, vai que vai dar certo. Né? Que ele sempre fala que no final tudo dá certo, se não deu certo não é o final. Então tinha... Anota aí pra mim, por favor. Produção, tem uma produção aqui, gente. Anota pra mim, essa frase é boa. Mas ele sempre apoiou, né? Mas nunca ficou de forçar, né? Eu brinco, é igual que eu faço com meu filho também. Eu deixo a critério dele. Ele pode escolher o que ele quiser para a vida dele. Ele pode ser ortopedista, pediatra, pode ser clínico. Ortopedista, ele escolhe, cirurgião, plástico. É com ele. Não, mas eu não influencio ele assim. Não. Ele tem essa tendência já ou não? Eu acho que vai. Eu acho que vai. Cara. Tomara que vá. Obviamente que enche o pai de orgulho. Claro. Né? Porque o meu avô era médico, foi médico. Tem o pai. Antepassados. Tomara que ele continue também. Bariátrica, que é o nosso grande assunto e é o que permeia esse podcast, é algo muito delicado. Né? Também pensava, enquanto estava lá,
aprendendo todos os detalhes, que poderia passar para esse processo mais de cirurgião mesmo, que precisa de um estudo a mais, né? Eu pensava sempre em fazer cirurgia, né, mas não bariátrica. Eu queria fazer cirurgia plástica. Aí, minha formação, nos estágios, fiz bastante estágio, até fui para fora, fiquei um tempo, tudo na parte de cirurgia plástica. Aí, depois que eu terminei a residência, daí eu comecei a pensar, né? Eu queria voltar para Floripa, e Floripa tá cheio de cirurgião plástico. Tem. Então, daí eu pensei junto com a Lelê, com a minha esposa, ela ficou insistindo um pouco mais. Daí eu pensei, é mais fácil o quê? Eu brigar com 100 cirurgiões ou com 5 bariátricos? A Lelê, para quem não sabe, a gente vai apresentar ela ao longo dos podcasts, pode ter certeza, mas ela tá sempre com a anteninha dela ligada aqui, entendeu? Então ela trouxe um guarda-roupa pro Nicolas, aqui ela tá antenada. Mas eu acho que é bom ter essa... com quem dividir isso, né? Sim. Porque querendo ou não, realmente, Florianópolis... há estudos praticamente de que aqui muita gente gosta, né, da questão estética, né? Isso. Então dividir o bolo talvez um pouco menos, né? Focando. Foi mais cômodo ali. Essa especialização é mais difícil? É trabalhoso igual, né? Quanto a cirurgia plástica, a cirurgia bariátrica também tem que fazer geral, faz aparelho digestivo e depois vai acompanhar. Tem um processo. Vai fazer um período de acompanhamento de 1 ano com alguém que faça bariátrica, né? Hoje já estão fazendo residências também. Então, tu fica muito... acaba funilando mesmo e fica muito específico isso aí. E, querendo ou não, tu tem que saber tratar as complicações, né? Porque tu mexe, né, com o estômago, mexe com o intestino, existem riscos. Mas isso em todas as áreas tem também. Então, tu tem que estar bem atento a isso. As variações também anatômicas. E eu acho interessante porque, assim, todo mundo conhece uma pessoa, em se tratando desse assunto, que está incomodado com essa doença, né? A obesidade é doença, nós precisamos falar isso, né? Hoje, muito se fala, não, deixa assim, tá tudo certo. Calma, deixa assim, tá tudo certo é uma coisa que precisa ser comentada, né? Deixa assim, tá tudo certo como? Tá te fazendo bem? Né? Como é que estão os seus exames e tudo mais, né? E a obesidade incomoda muita gente, né? Uma coisa que eu sempre falo, a gente tem que entender, primeiramente, que a obesidade é uma doença. Pronto, ponto. Né? Então, é igual ter pressão alta, ter diabetes, tu vai buscar um tratamento. A cirurgia, ela é uma das formas de tratamento. Né? Então, primeira coisa, a pessoa tem que saber isso, que a obesidade é uma doença. A partir daí, ela tem que procurar ajuda. Né? Então, a gente tem que correr atrás disso. Né? A gente começa, né? Vai no nutricionista, vai num colega, num profissional da educação física, né? Vai fazer atividade, tenta um endócrino. Não está resolvendo, né? Chegou no limite que tem que ter uma indicação para cirurgia. Então a gente vai fazer um cálculo, calcular o índice de massa corporal desse paciente. Ou seja, não é simplesmente quero fazer. Não é. Também não é assim. Depois que teve falha no tratamento clínico e tu tens o IMC, né, com indicação para cirurgia, aí sim a gente pode fazer. Até porque quando a pessoa chega num certo peso, né, no IMC maior de 35, chega com 100 e tantos quilos, a pessoa não chegou ali porque quer. Né? Chegou, quando eu tiver 20 e tantos anos eu quero chegar a 120, 130 quilos. Não quer. Então a gente tem que buscar essa ajuda, esse tratamento. E assim, depois que teve essa falha toda, aí sim a gente vai para a cirurgia. Então a pessoa tem pressão alta, tem diabetes, às vezes tem alguma dor articular, tem gordura no fígado, aí tem um leque grande. Aí a gente vai indicar, vai fazer toda a avaliação com o nutricionista, com o psicólogo, com o clínico, depois vai passar comigo, passa com o anestesista, aí vai para a cirurgia. Alguém, aí é curiosidade minha, tá? De jornalista. Alguém, em algum momento, óbvio que deve ter acontecido, mas quero que tu conte esse caso, depois da cirurgia, estava estonteante, que não conseguia se conter de felicidade e te pegou e falou, doutor, obrigado. Alguma coisa desse tipo, felicidade extrema, assim, que te encheu de bem-estar, daquela sensação boa? Não, isso tem. Graças a Deus tem bastante, né? Que fica, porque melhora tudo, né? Então, melhora a qualidade de vida da pessoa, a autoestima melhora, então a pessoa se torna mais alegre, mais ativa, né? Às vezes tem pacientes aí que tem, principalmente diabéticos, né? Já fazendo uso ali de insulina ou de remédio, acaba parando de tomar remédio. Né? Então isso tudo vai melhorar e fica uma alegria grande, né? Já teve amigos também que eu operei que estava perdendo visão por conta do diabetes. 3 meses depois, tu normalizar todos os exames, então isso é uma alegria imensurável. E para ti, Nicolas,
que começou lá olhando o pai pela janela. Hoje é muito satisfatório, né, chegar onde está. Claro que às vezes as pessoas olham e pensam assim, como é fácil, como foi fácil. Então, daí é o que eu falo, tipo, em casa a gente sabe o tanto que passei, o tanto de noite fora, de plantão, de não dormir, né, a ausência às vezes em casa, né, até acompanhando o crescimento do meu filho. Né? Então, isso tudo para chegar hoje onde a gente está. Como diz o Dr. Nicolau, ainda não é o final. Né? Ainda não é o final. Ainda não é. Não é o final. Porque se tu tá sentindo bem e tem uma alicerce em casa e tu podes proporcionar uma coisa boa para outras pessoas, não é? Não, isso é fundamental, né? Para chegar onde tá, tem que ter esse apoio em casa. Se não tivesse, tu não consegue ter essa caminhada toda. Dr. Nicolas Cruel, esse é só o primeiro, é a introdução do que a gente está começando, um trabalho bem bacana, um trabalho sério, como eu disse aqui, um trabalho que proporciona bem-estar às pessoas e abordando um assunto que está muito em evidência. Mas não é porque é moda, é porque é uma doença e está sendo tratada com seriedade, não é? Que é a questão da obesidade. Né? Então estamos falando aqui com o Dr. Nicolas, da NK Bariátrica, e a gente tem muito conteúdo bom, e muitas dúvidas que a gente pode tirar de vocês, então aguardem com certeza, porque vem coisa boa por aí, certo, doutor? É isso aí. Esse é o NKCast, NK Bariátrica, a sua saúde no peso certo.